olha só para ilustrar essa questão de como, de um dos vieses que a velocidade inicial ela pode, né? Isso aqui é um estudo que foi feito pelo Ministério da Defesa da Áustria, né? Com base no comportamento do 22LR. Os caras desenvolveram algo sinistro, né? Porque assim, o movimento harmônico é algo teórico, né? A gente sabe que existe uma série de padrões, mas a gente não consegue, né? Quando eu falo a gente, não é só o usuário final, não. A própria indústria, ela não consegue ter um mapeamento disso, né? O que que os caras fizeram? Eles fizeram um equipamento que consegue desmembrar o movimento, que a gente vai ver, né? Para quem tá achando isso assim, tipo, algo muito complexo, a gente tem um capítulo específico sobre esse assunto. Na verdade, eu tô adiantando um pouco só para a gente poder mostrar essa questão da velocidade inicial, como é que ela pode afetar a precisão. Mas esses movimentos que eu falei, essa vibração do cano em razão do tiro, tecnicamente, são movimentos em padrões distintos, né? Então, esse equipamento desenvolvido pela defesa austríaca conseguiu fazer uma leitura dessas vibrações e dividi-las, né? O movimento de chicoteio de um lado, o movimento de extensão de outro, enfim. E conseguiu fazer o quê? Mapear e mensurar esses movimentos. Isso é a primeira coisa interessante. Então, os caras fizeram o seguinte: eles fizeram uma. Ó, aqui eles pegaram, né? Isso aqui a gente está falando de um equipamento, né? Isso aqui são canos, são o equipamento utilizado, as armas, é o que existe de mais preciso no mundo. São as carabinas anchutes voltadas para aplicações de tiro olímpico. E ainda assim, né, essas armas foram colocadas em estativas. Então, eles utilizaram também, né, amostras de cartuchos premium, né? Dos principais exponentes aí em termos de qualidade de fabricação de cartuchos. Olha só, isso aqui é só um exemplo. Isso aqui, isso aqui foi uma das amostras e o grupo que eles conseguiram a 25 jardas, tá certo? Daí, eles mostram aqui um segundo grupo. Deixa eu. Esse aqui. Repare, né? Tá visível que a dispersão foi um pouco maior. Os projéteis utilizados tinham a mesma qualidade, a mesma perfeição em termos de padrão de massa, de forma e de circunferência, né, de concentricidade. Olha a diferença. O que variava era a velocidade inicial. Essa primeira amostra, ela era muito mais consistente. Você tinha uma diferença de velocidade inicial muito menor. Cara, e olha aqui a diferença. A gente está falando assim, essa aqui é menor do que essa. Ah, porque o cursor não está aparecendo para mim. Deixa eu só tirar o zoom, né? A gente está falando aqui de uma variação de mais ou menos 6 metros por segundo numa velocidade média de 340 metros por segundo, ou seja, a gente está falando aqui de algo menor do que 2% de variação, então assim, é muito pequeno. Mas ainda assim, essas pequenas diferenças, né, essa pequena variação de velocidade inicial, nesse caso, contribuiu para uma dispersão maior, não em razão da alteração da curva balística, porque para essa distância, essa diferença de velocidade inicial, ela não era capaz de alterar a curva balística a ponto de causar essa dispersão de ponto de impacto, mas sim em razão do padrão de vibração do cano. Porque aqui, como eu tive, né, os projéteis deixando o cano numa velocidade mais próxima, quase igual, eu tive um padrão de vibração do cano também mais consistente. Aqui, como eu tive uma variação maior de tiro, né, uma variação maior de pressão de câmara, eu tive uma variação maior de padrão de vibração do cano. Então, olha como é que a velocidade inicial, dependendo do grau que a gente está falando de aplicação do conjunto, não, desculpa, eu falei 25 metros, mas aqui foi 50 metros, tá? Esse ensaio. Mas é só mostrar que, né, diferenças de velocidade inicial podem interferir além, né? Porque a velocidade inicial, ela, além de compor, né, além de ser uma variável que compõe a projeção da curva balística, ela pode afetar também um conjunto por
né? Porque se eu tiver uma variação de velocidade inicial, eu posso ter também uma variação de vibração do cano. Beleza? Aqui é só para ilustrar uma coisa que a gente tinha falado agora há pouco. Professor, Pode falar. ali era 22, né? 22 LR. 22 LR. Para a gente tentar homogeneizar essa velocidade inicial, por exemplo, por estar viajando, eu perdi as outras aulas, né? Eu não sei se o senhor já Uhum. falou e tal. Aquela, o comprimento daquela munição, se a gente padronizar aquele comprimento, isso influencia, ajuda alguma coisa? Que comprimento? Da munição 22. Porque se você for medir, cada uma vem num comprimento diferente Comprimento total do cartucho? do cartucho. Com É. de, lá da base até a ponta Sim. da munição, né? Hum. Se a gente conseguir colocar aquilo tudo no mesmo tamanho, isso ajudaria na hora dela entrar lá na raia e a velocidade ser igual ou não há. Porque não tem muito que a gente fazer com 22, né? Sim, porque ele já vem pronto, você não tem como preencher, recarregar e tal. Essa Hum. seria uma opção de você Acho, colocar o mesmo tamanho? acho que não. Vou Não. explicar o porquê. Né? Assim, se a gente estivesse falando de um outro calibre que utilizasse um tipo de projétil diferente. O 22, ele utiliza um padrão de projétil que é praticamente único nos dias de hoje. São os projéteis do tipo Hilled, né? O que que significa isso? Se você reparar, o projétil do 22, o corpo do projétil 22, que é a parte que interage com o raiamento, ela fica exposta. Ela tem o mesmo diâmetro do estojo. A parte do projétil que está dentro do estojo, ela tem única função de engastar o projétil, de encaixar o projétil no estojo. Então, o que que acontece? Se você for reassentar esse projétil, você vai estar necessariamente machucando o projétil. A boca do estojo vai estar sendo cravada na base do corpo do projétil. Então você vai estar causando uma deformação no projétil que, cara, eu não vejo isso como algo que pode trazer benefício. Pelo contrário, eu acho que na verdade, a probabilidade é que você tenha problemas de concentricidade, porque você vai estar machucando o projétil. Se a gente estivesse falando de qualquer outro calibre que não o 22, aí sim, né? Aí se a gente estiver tratando da hipótese de todos os insumos estarem, né, devidamente dimensionados e apenas uma diferença de comprimento total, eu posso, né, homogeneizar o comprimento total é uma estratégia de você ter um padrão melhor de resposta do tiro. Por quê? Porque ah, o comprimento total do cartucho ele tem uma relação direta com a parte do corpo do projétil que está enterrada, né, que foi assentada para dentro do estojo. Então, quanto maior a parcela do corpo do projétil tiver dentro do estojo, maior será a retenção desse projétil no momento do tiro. E se você varia a resistência, né, a retenção do projétil no momento do tiro, isso acaba tendo um impacto na pressão de câmara, que por sua vez tem um impacto na velocidade inicial do projétil.